Cadê? Não está gravando ainda. Ah, agora sim. Agora está capturando já, né? Então está certo. Vamos reduzir aqui. Fechar. Aí. Só alguns instantes a gente vai começar aqui a nossa stream. Mais um pouco aqui, esse botão e é isso aí. Estamos gravando. Tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre essa página de quadrinho, né? Deixa eu só minimizar aqui o software, tem que fazer umas pirotecnia para poder fazer ele funcionar. E vai ser essa página aqui no caso. Eu tenho que fazer com essa mão, senão ela não aparece. E só mostrar para vocês a camada de baixo, né? E falar também um pouco sobre a série. A ideia da série vai ser fazer um diário, uma espécie de diário de bordo, assim, onde a gente vai documentar mais ou menos o processo, né, que está sendo de fazer esse quadrinho. Eu terminei a parte de planejamento de páginas dela faz um tempo, e agora eu estou ampliando essas páginas, né? Estou aqui com o issue 1, edição número 1, basicamente um arquivo com todas as thumbnails, né, da página, e algumas anotações, né, chaves onde tem que inserir uma informação ou outra via texto, assim. E o que acontece é que a gente pega essa versão, ela é bem menor, eu posso até selecionar aqui, deixa eu ver se essa camada é essa aqui mesmo. Seleciona. E aqui. Aí você cola para cá, né? Esse arquivo aqui, se eu não me engano, é um A5. É um A5. Eu não estou assim muito preocupado com a parte de as margens, né, corretas para poder fazer a impressão, porque a gente vai fazer um quadrinho online e parte dessa arte também vai ser usada em um... Deixa eu tirar esse fone, eu tô com esse fone. Também será usada em um livro ilustrado que a gente está fazendo, né? O livro eu acho que fica pronto ainda esse ano, o quadrinho, aí já é mais pancada, né? Para fazer. E aí, basicamente, a gente amplia, né? E pode fazer em qualquer software que você, da sua preferência, né, para desenho. Eu uso aqui o Clip Studio Paint. E depois de ampliar, a gente reduz um pouco a opacidade. Vou tirar aqui para ficar só um, né? E aí a gente desenha por cima. Geralmente eu gosto de fazer já com os traços finais, né? A arte final, para poder agilizar um pouco assim o processo da página. Agilizar, mas sem perder o foco, né, da qualidade e tal. Né? Ficar desenhando de qualquer jeito também não dá, né? Mas para esse aqui, no caso, está muito rascunhado, né? Então, eu estava tentando fazer aqui a arte final, não deu. Aí eu fiz por cima esse aqui, que seria uma espécie de redesenho, né? Enfatizando alguns dos traços que estavam precisando dessa... Só deletar essa nova que a gente colou. Aí. Enfatizando os traços que a gente precisa priorizar. Que geralmente no rascunho inicial a gente vê, ó, que nem essa parte aqui, né? Posso aqui ir com... Também tem umas pontas ali, o ângulo, para onde eles vão. É uma dica. E aí depois o desenho final ele segue um pouco essa dica, ele muda um pouco também, ele varia, mas é bem legal para poder ter um controle. O último quadro, eu vou importar uma arte que eu já tinha feito, né? A gente está gravando ainda, porque tive um problema na semana passada. Não foi semana passada, não lembro agora quando foi que a gente fez esse teste. E ele não gravou, né? Ele parece que ficou salvo, mas depois acabou deletando. Fui ver, o vídeo estava com zero minutos. Estamos gravando. Então, beleza, não caiu. O mais importante é não cair, né? Então, vamos fazer assim. A gente vai fazer esse diário. Eu não sei se vai ser semanal, vai ser de um dia sim, um dia não. Vai depender, né? De um monte de coisa. E parte de tempo também, né? E eu tô pensando assim, agora são 7. Aqui são 7h12, 7h14. Vamos fazer uns 10 minutinhos aí de desenho? 10 minutinhos, 12 minutinhos, a gente vai falando um pouquinho também sobre o que a gente está fazendo. Então, beleza. Contando aqui 7h14, né? Quando for 7h24, 7h25,
a gente encerra a transmissão. E aí eu torço para que ela fique salva, né? Que depois colocar as tags não tem problema, mas a parte de perder depois da gravação é meio triste, né? Não sei se eu marquei uma opção errada, mas vamos lá. Vamos deixar invisível essa camada de redesenho e na parte de baixo a gente já tem esse frame pronto, olha só. Isso aqui é uma das artes para o livro e em vez de redesenhar, né, a cena, eu vou reimportar ela, que aí o cara que leu o livrinho vai poder falar, pô, eu vi essa cena em algum lugar, hein? Pô, é a mesma cidade? Vamos fazer aqui então um quadro. Ele é um pouco menor, ele não vai até a... Ele é um pouco menor mesmo ou ele é sangrado? Deixa eu ver aqui no issue agora. Ele é um pouco menor. Tem uma linha aqui, né? Tem uma linha traçando aqui. Ele é um pouco menor que o primeiro. Então ele não pode sangrar. A gente vai fazer ele aqui. Essa seleção. Criar um quadro novo aqui. Chamar ele de quadro 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o 05. Vamos preenchê-lo de branco. E aí a gente vai fazer uma máscara, né? A gente pode colocar aqui para cima, ligar ele, e a gente vai clicar naquele botãozinho ali, né, que é Clip. Se você estiver usando Photoshop, você pode segurar o Alt e clicar entre as layers. E se eu não me engano, tem uma opção também, que é uma setinha que ele empurra, né, a sua camada para cá. E olha lá, basicamente ela faz uma máscara. Só vai aparecer o que você quiser. Então, nós vamos ter que aumentar um pouco o desenho. Espero que não estoure. Aí, acho que aqui, ó. Mostra um pouquinho da água, mostra um pouquinho dos prédios. Isso aí. Acho que não perdeu, não, né? Vamos ver. Tava aqui. E agora ficou aqui. Teve um pouquinho, né? Um pouquinho de perda, mas não foi muito, não. A gente vai ter que mexer nos levels dele também, né? E fazer uma borda. Se fosse no Photoshop, tinha o Blending Mode, né? Era mais fácil de fazer. Mas tudo bem. Aqui tem uma opção de quadro, mas eu não consigo usar ele direitinho. E já faz a máscara automático, né? Aí eu fico meio perdido. Mas é uma questão de hábito. Você vai se habituando ao que você está fazendo. Olha lá, tá vendo? Ficou tudo azul. O azul é a máscara. Aí de preferência faça com a tinta certa, né? Senão vai fazer uma bordinha branca. Nós queremos uma borda escura. Aí. Mas eu não sei, será que fica bom fazer assim? Fica, né? Fica legal até. E bom que ele já faz as linhas pra gente, né? Como é que fica isso? Você clica fora. Parece que tá meio torto ali, né? Olha só. As bordas. Aqui tá vendo? Não. Olha aqui que é aquela parte ali, então. Uma coisa no frame mesmo. Eu não gosto de usar essa layer frame aqui. Vamos tirar ele dali. Vamos fazê-lo. Jogar tudo isso aqui no lixo. Ele não foi. Aí. Isso aqui foi com a layer. Muito confuso essa parte. Aí. Nós vamos ter que fazer as bordas agora. Vamos lá. Vou pegar aqui essa caneta. 30 de linha? Acho que é muito grande, hein? Como é que a gente pode fazer? Que coisa. Vamos ver. Talvez se a gente jogar uma layer em cima e chamar ela de borda, deixar ela desclipada, fazer de novo aquela seleção, né? Empurra o quadro até o fim. E aí a gente vamos dar um zoom out aqui, vamos desselecionar agora. Segurando o Alt, segurando o Shift, o Shift, né? O Shift você adiciona áreas a serem preenchidas, né? Na seleção. Segurando o Alt você remove. A gente pode tentar remover a seleção daqui. Não estou muito. Antigamente tinha uma neura de ficar com todas as bordas, tinha que ficar do mesmo tamanho, com a mesma grossura, porque tinha que ser. Não.
tem nada disso, não. Olha só que interessante, em 10 minutos passa rapidinho. E eu aqui fazendo bobagem. Vamos sentar com o mouse. A gente pode fazer os painéis, né? O border do painel no Photoshop. Não é nada, né? Estamos aqui já, por que não, né? Aí, ó. Vamos com uma bordinha. E sem aquela bizarrice, né? Ah, fez de novo, ó. Que isso? Por que ele está fazendo essa seleção? Tem alguma opção aqui marcada? Aspect Ratio, e está selecionando alguma coisa de trás? Que bizarro, né? Ele está fazendo uma alavanquinha ali. Vamos preencher e remover. Então, aqui. Engraçado. Isso é novidade. Isso nunca tinha acontecido. Vamos tirar. Olha, ele não deleta. Ah, tá. Ah, meu Deus do céu, agora eu já vi o que é. A rotação do canvas, o canvas estava com rotação, né? E estava com uma inclinaçãozinha aqui, assim, ó. Olha só, ele não reseleciona. Ué. E ele estava um pouco torto. Ah, então é por isso que estava sendo torto. Eita, vamos dar o Ctrl Z, então. Aí. Acho que agora vai. Agora vai, hein? Ué, tiramos a rotação e ele continua. Ah, sei lá o que é. Vamos tirar manual mesmo. Vai entender, né? Isso aí é coisas que acontecem. Coisas bizarras, né? Tanto tempo os dois lados inclinados. Não sei. Não sei o que houve. Vamos fazer aqui de novo. Vamos remover a seleção interna. Aí, aqui. Remove essa parte de cima, remove a parte de baixo. Por causa dessa palhaçada, vamos fazer uns minutinhos a mais, né? Porque senão não é... fica bizarro, fica parecendo um diário bizarro, né? Bom, é isso aí. Só preencher um pouco mais aqui em cima e um pouco mais embaixo. Aê! E um pouco mais embaixo. O legal do mouse é que com o mouse você consegue um pouco mais de firmeza, né? Para retas é uma coisa mais interessante. Fazer com o mouse do que com a caneta, né? Bom, estamos aqui com o nosso frame. E estamos com o quadro aqui. Vamos colocar ele... Era um pouquinho maior. O border era um pouquinho maior. O border era um pouquinho maior. Vamos aumentar, então. É isso aí. Não precisa aumentar tanto, né? A gente pode cortar um pedaço dos prédios de cima. Vamos ver. Aqui, isso aqui para subir é uma bizarrice. Aí, agora vamos remover a nossa máscara que vazou. Seleciona aqui a parte de baixo, tira. Seleciona a esquerda para tirar. Só que a gente pode tirar um pouco em cima da linha, né, escura, porque não vai dar nenhum problema. Vamos ver aqui. Então tá, um dos quadros está completo. E tinha uma descrição, me lembro que tinha uma coisa diferente nela, né? Vamos colocar aqui, aqui é 05 Mask. Vamos criar aqui uma pasta, chamarei de 05 Folder, né? Com tudo que for do quadro 5, nós vamos deixar aqui. Mas tinha uma... Ah, olha lá, tinha um balãozinho de diálogo, né? A frase eu não lembro qual que era. Acho que era enfim, coisa assim. A gente pode fazer esse balãozinho aqui depois. Então. Mas vamos focar agora no redraw. O que é menos pior de fazer aqui? Vamos ver, vamos tentar fazer
Tirar aqui. Ué. Ah, é o quadro aqui. Acho que tá bom. Vamos fazer essa cena do farol. Reduzir aqui a parte de baixo. Esse aqui é o quadro 1, 2. Esse aqui é o 2. 02, Inc. E aí assim a gente consegue se organizar. Assim a gente consegue deixar as coisas mais inteiras, né? Vou reduzir aqui a opacidade do nosso redraw. E fazer mais alguns... Vamos tentar mais uns 5 minutinhos. Até 7h30. 7h30 a gente para. Vamos fazer aqui. 15. Para cá. Um pouco de ângulo, vamos diminuir um pouco essa linha, né? Muito espessa. Agora vamos acertar aqui essa grade. A gente podia ter ligado o ruler, né? Tem uma opção aqui de ruler que fica bem mais de boa para fazer. O ruler são as réguas especiais, né, que tem aqui. Mas do jeito que daqui já tá funcionando. É só a gente acertar. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho do pincel. Não, tem que ser daquele tamanho mesmo. Porque tem um segredo aqui, ele reconhece a pressão, mas quando você vai fazer essas linhas, é legal você deixar um tamanho menor. Por exemplo, olha só, o pincel grande assim, você consegue fazer várias linhas, né, diferentes traços. Mas quando você segura o Shift para fazer a reta, ele vai do tamanho que você deixou. Então, é legal você diminuir um pouco. Pode diminuir também aqui. Já dá para fazer os efeitinhos, né? Aqui mais para cá. Vou encher essa parte aqui. E... vamos ver aqui mais. Sobe aqui um pouquinho. Essa parte aqui ela é mais... ela é mais como se diz? Mais formas geométricas, né? Então, isso aqui está incompleto por quê? É porque está no limite do painel. Tá bom. Vamos fazer aqui. Esse círculo a gente pode fazer como? A gente pode preencher, acho que de branco. Não, a gente pode fazer, acho que como a gente fez o outro. Mas eu acho que para esse fica um pouco mais complicado. Cadê o círculo? Esse aqui fica um pouco mais difícil de acertar o meio. Então, vamos fazer ele na mão mesmo. Aqui. Esse aqui pra cá. Aqui pra cá. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante são essas linhas mais longas e rápidas, né? A gente podia ficar rodando, tipo, a câmera assim e indo bem devagarzinho, né? Fazer com mais cuidado, assim, a parte da arte final, mas às vezes dá a impressão, né, que essas linhas assim mais devagares, elas funcionam, mas quando você quer dar um pouco mais de dinamismo, você faz essas linhas mais rápidas, né? Por isso que a gente repete mais vezes o Ctrl Z. Aí pra cá. Aqui. Esse walking a gente deixa ele aqui. Acho que sim, né?
tem que fazer ele mais redondinho, porque é uma esfera, né? Imaginar que a letra tá, sabe, tá circulando ao redor. E o L vai ser difícil. O L vai ser difícil de fazer assim. Também não pode ficar muito estilizado, porque essa parte de sinais, né, o foco delas é leitura. Vamos ver? É isso aí. Opa, vazou uma caldinha ali. Uma caldinha aqui também. Cá. Deixa aqui. Ligar o nosso relógio. Esse aqui tá meio torto. Vamos ver o que dá para fazer. Acho que aqui, né? Vamos inverter. Aí. Aí ficou mais legal. Diminuir um pouco mais o hidrô. Ah, não, é só diminuir o de baixo. Deixa eu fazer aqui. Mas já são 7h30? Realmente o tempo passa voando, mas tudo bem, a gente está fazendo esses testes, né? O vídeo de hoje foi o primeiro que nós vamos fazer nessa linha. E o legal de fazer ao vivo, né? A gente podia fazer gravado, mas o legal do ao vivo é que não tem edição, né? Então, dá pra ver mais ou menos como que é o processo mesmo. E aí, quando parar de gravar, vou continuar aqui fazendo. E quando a gente fizer o próximo, nós vamos já mostrar provavelmente essa página aqui bem mais encaminhada, né? Dá pra gente comentar um pouco sobre o que a gente fez e continuar fazendo também os desenhos. Acho que vou ficando por aqui, então. Só terminar essa parte do farol. Né? Acho que vamos engrossar um pouco mais essa linha aqui, ó. É bom repetir essa texturinha aqui, né? E tem ali, parece que um relevo, né? Aqui, pra cá. Mas na verdade não é fazer isso, né? Se fizer isso aqui, teria que vir isso aqui pra cá. Que linha não é pra fazer, não. E o efeito, acho que é esse mesmo. Vou invertê-lo. Continua um pouco torto. A gente podia fazer metade da esfera. Duplicar. Qual lado tá mais legalzinho? Acho que esse aqui, né? Mas esse aqui é o lado torto. Vamos selecionar o meio. E selecionar as letras. Ctrl+C, deletar, Ctrl+V. Não é para deletar. Ctrl+V, Ctrl+T, espelhar. A gente puxa ele para cá. Ó, ficou mais bacana, né? Que coisa, acho que teria sido mais fácil fazer o personagem. Essa sensação. O personagem ele tem parte de simetria também, mas ele não é tão... Aí. Opa. Só aqui, né? Apagar essa parte aqui. Aí, ficou mais legal. Aí a gente pode repetir esse aqui. Vamos juntar eles, né? Só apagar aqui essa parte aqui. Tá maior. E a gente pode copiar, colar para cima e deletar o walk, né? Não tem o walk nessa parte de cima. E, ó, é mais ou menos isso. É assim que a gente vai fazendo a parte da arte final, né? Então vou ficando por aqui. Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo. E nos próximos vídeos nós vamos continuar abordando esse quadrinho, trazendo os updates dele, de como está saindo, como está ficando. Eu acho que a parte das ilustrações do livro vão ficar prontas até o final do ano.
E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Cadê? Ah, aqui. Cadê a de baixo? Ah, tá. Tava invisível. Então tudo bem, vou indo nessa. Dê um ok se você gostou, dislike se não gostou, e a gente se vê no próximo vídeo. Cadê o botão para parar aqui o vídeo?